Olá, seja muito bem-vindo ao Semana Legislativa, o nosso jornal com as principais notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e em São José. E vamos aos destaques desta edição. Testes rápidos para detectar dengue são oferecidos em todas as UBSs de São José dos Campos. Teste também está sendo oferecido em farmácias, mas vamos alertar sobre os cuidados. O projeto aprovado na Câmara prevê implantar jardins verticais nos viadutos da cidade. A proposta foca no paisagismo, sustentabilidade e redução da poluição. ETEC está com inscrições abertas para o vestibulinho. São 160 vagas para 4 cursos técnicos nas áreas da tecnologia, indústria e administração. Homenagem: Câmara concede título de cidadão joseense ao comerciante Gineu Rodrigues pelo apoio na geração de emprego e renda na cidade. Confira os projetos aprovados e os assuntos debatidos pelos vereadores nos nossos resumos das sessões. E para marcar o Dia Nacional do Livro Infantil, vamos te mostrar como a leitura tem um papel fundamental no desenvolvimento dos pequenos, além de histórias de quem ama se aventurar pelos livros. Seja muito bem-vindo. Está no ar o Semana Legislativa. E agora a gente confere os destaques da última sessão, realizada na quinta-feira. Entre os projetos aprovados na sessão desta quinta está a matéria do vereador Fabião Zagueiro, que autoriza a Prefeitura a implantar piso intertravado de borracha nas áreas de playgrounds. Segundo Fabião, a borracha aumenta a segurança das crianças e reduz a chance de derrapar, principalmente em caso de piso molhado. Outro projeto aprovado também do vereador Fabião Zagueiro permite a criação de programas para assistência aos pais de recém-nascidos e à primeira infância. O texto prevê a oferta de palestras sobre primeiros socorros e cuidados básicos de higiene e segurança domiciliar. Outros 2 projetos aprovados são de autoria do vereador Marcão da Academia. A primeira proposta autoriza a Prefeitura a utilizar o espaço do antigo hospital do Provisão para oferta de serviços nas áreas da saúde. A segunda matéria vai permitir que o CEPAS e a Fundas possam oferecer cursos de formação superior. Também recebeu aval favorável dos parlamentares o projeto do vereador Walter Hayashi, que cria a Medalha de Mérito da Economia Criativa. O objetivo é homenagear e reconhecer pessoas físicas ou jurídicas que tenham se destacado no desenvolvimento de negócios inovadores e criativos. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E se você está na busca para aprimorar o currículo, olha só essa notícia. Estão abertas as inscrições para o vestibulinho da ETEC. Aqui em São José são 160 vagas disponíveis em 4 formações técnicas. Se interessou? Então acompanhe os detalhes na reportagem. Essa é a turma do 2º ano do curso técnico de desenvolvimento de sistemas da ETEC. Aqui, os alunos fazem a disciplina integrada com o ensino médio e, além das matérias obrigatórias da grade escolar, tem a oportunidade da especialização. Foi esse o diferencial que fez a Beatriz prestar o vestibulinho. Aprovada e matriculada na ETEC, ela já tem planos para a carreira profissional. Muito importante, eu quero seguir a carreira de desenvolvimento de sistema, então eu acho que é muito legal fazer um técnico. Na hora de fazer uma entrevista de emprego, a gente já vai ter um conhecimento extra ali, que é muito importante. A ideia é que os alunos possam sair do ensino médio já com uma qualificação que os coloque em boas condições no mercado de trabalho. O ramo do desenvolvimento de sistemas, segundo o professor, está aquecido. Então, ele saindo daqui, se formando, dá para ele trabalhar em indústria, dá para ele trabalhar na parte de desenvolvimento, a parte de redes. Então, é um mercado que está globalizado, então ele encontra empregos em qualquer tipo de área, até em startups, ele pode abrir um próprio negócio. Para quem se interessou, a ETEC está com inscrições abertas para o vestibulinho deste ano. As vagas são para os cursos de desenvolvimento de sistemas e outras 3 qualificações de nível técnico, com aulas que vão começar no 2º semestre de 2024. O único requisito necessário é de que o aluno já tenha concluído ou esteja cursando ao menos o 2º ano do ensino médio. A nossa unidade, que fica aqui no Aquários, ela está oferecendo 3 cursos, 3 modalidades de cursos estritamente técnico, tá? Não é vinculado ao ensino médio, técnico em administração, técnico em automação industrial e em desenvolvimento de sistemas, tá? São 40 vagas por cada curso. Além das qualificações oferecidas aqui na ETEC, a novidade do vestibulinho deste ano é a abertura do curso técnico em qualidade.
o qual as aulas serão ministradas na Escola José Vieira Macedo, no Jardim Satélite. E esse curso técnico em qualidade é um curso novo na nossa região, que é de um período de 1 ano, né? Diferente dos outros, né? A automação, administração e desenvolvimento tem um período de 1 ano e meio de curso, e esse qualidade é 1 ano. O processo seletivo é por meio de prova presencial, com questões de múltipla escolha. As inscrições já estão abertas e a taxa de inscrição é de R$ 40. Quem quiser se candidatar tem até 3 da tarde do dia 9 de maio. As inscrições elas são somente pelo site, né? Então é vestibulinhoetec.com.br. As inscrições elas já abriram desde o dia 4 de abril e vão até 9 de maio. Né? Até 9 de maio, às 15 horas, as inscrições estão abertas lá no site. Lá, além de poder fazer a inscrição, tem um manual do candidato, né? Tem todas as informações, cronograma, cursos disponíveis, né? Na nossa região, não somente em São José, mas nas outras regiões aqui do Vale do Paraíba. Para a Câmara, o curso técnico é uma das portas de entrada para o mercado de trabalho. Presidente da Comissão de Educação, o vereador Fabião Zagueiro acredita que a oportunidade oferecida pela ETEC pode contribuir com a geração de emprego e renda. Isso aí é uma preparação, né? Hoje a gente sabe que o mercado de trabalho está sendo bem disputado, né? Então, com o curso técnico, o jovem já sai na frente, né? Já sai preparado para agressar, né? Numa fábrica, numa empresa que seja, e já sai bem preparado. E para quem quer uma oportunidade de qualificação gratuita e de qualidade, assim como a Beatriz, que conhecemos no início da reportagem, essa pode ser a hora. E é muito bom estudar aqui, eu acho que a gente aprende bastante e é legal fazer um técnico porque a gente já sai do ensino médio com uma experiência ali, né, profissional. Eu indico não só para as pessoas que estão no ensino médio, como as que estão fora, porque é uma maneira fácil de você conseguir, não fácil, né, mas é uma maneira de você conseguir um conhecimento extra para alavancar a sua carreira profissional. E é muito bom porque a gente agrega muito conhecimento, né? É bom sempre estar estudando. E os casos de dengue em São José continuam a preocupar autoridades. A cidade decretou estado de emergência, ampliou os chamados dengários e agora todas as UBSs e unidades de saúde também estão oferecendo testes rápidos. Os testes rápidos também estão sendo oferecidos em farmácias. E aí fica o alerta, tem que ter cuidado no momento de fazer para evitar um falso negativo e, claro, independente, procurar um médico. Se o sintoma é febre, dor no corpo e nos olhos, pode ser dengue. Com a alta nos casos, um caminho para desafogar os atendimentos é o teste rápido, agora oferecido em todas as UBSs da cidade. Basta a coleta de sangue e em pouco tempo o resultado fica pronto. Qualquer pessoa que tenha os sintomas de dengue, febre, dor de cabeça, dor no olho, dor no corpo, manchas vermelhas no corpo, ela vai até uma unidade básica de saúde, ou uma UPA, ou um hospital, nos dengários que a gente tem hoje, e faz o teste rápido e é orientada pelo médico como ela deve ser hidratada. Segundo a Prefeitura, qualquer pessoa que esteja com sintomas pode ser encaminhado para fazer o teste. Os pacientes passam por triagem e o atendimento segue uma regra de prioridade. Se é uma paciente que ela não é idosa, não é gestante, não acabou de dar luz, que a gente chama de puérpera, não é criança, ela não tem nenhuma comorbidade, ela vai voltar na UBS se ela tiver o que a gente chama de sinais de alerta. O que são sinais de alerta? É tontura, vômitos que não melhoram, uma dor de barriga, que não é uma dor, não é uma diarreia, é uma dor na barriga, né? E algumas outras situações, ela é orientada a volta, se há algum tipo de sangramento, mesmo que for nasal, mesmo que for em gengiva, ela é orientada a retornar na unidade de saúde para ser reavaliada. O primeiro passo para quem vem até uma UBS em busca do teste da dengue é procurar o totem de autoatendimento. Aqui a pessoa deve clicar em hipodermia, escolher o tipo de senha, retirar um número e depois aguardar ser chamada para a coleta de sangue. Segundo a comunidade médica, os testes rápidos são seguros e, se feitos corretamente, apresentam 95% de eficácia. Eles ficam prontos em até 15 minutos e ajudam a desafogar o sistema público de saúde. Os testes também são vendidos em farmácias, mas devem ser realizados apenas por profissionais. Mas para quem for procurar pelos testes na rede privada, atenção! Alguns cuidados são importantes para evitar um falso negativo. Como qualquer teste laboratorial, ele pode dar falsos negativos, né?
E caso você tenha um teste que deu negativo para dengue, mas os seus sintomas persistem e são sugestivos, se tem mais pessoas com dengue na sua casa ou na sua vizinhança, você deve repetir o teste, né? Porque o teste negativo, ele não exclui totalmente que aquilo pode ser uma dengue. Ainda de acordo com os especialistas, os testes rápidos de farmácia não devem substituir jamais o diagnóstico médico. E uma vez infectado, atenção às recomendações médicas. Hidratação, repouso e medicação correta são indispensáveis. Você não vai tratar dengue com antibióticos, nem com cloroquina, nem com ivermectina, nada disso funciona para dengue, certo? O que funciona para dengue é repouso e hidratação. E a gente controla os sintomas como febre, dor no corpo, dor de cabeça, com analgésicos, e os melhores para controlar isso são a dipirona e o paracetamol. Anti-inflamatórios não são recomendados. É muito importante a hidratação em praticamente todas as doenças infecciosas, sejam elas virais ou bacterianas. Mas na dengue, ela é muito mais importante que nas outras doenças infecciosas, porque o mecanismo de complicação da dengue envolve alteração dos fluidos corporais. Quando a gente está bem hidratado, a gente se protege em relação a isso. Para a Câmara, oferecer os testes rápidos nas UBSs é uma ferramenta importante na agilidade do atendimento. Ainda segundo os vereadores, é preciso garantir que a saúde pública esteja preparada para acolher os pacientes, tanto na triagem e diagnóstico, quanto no apoio ao tratamento. E cresceu o número de assédio moral nas empresas brasileiras. São mais de 6 mil processos por mês. Segundo especialistas, esse total ainda pode estar subnotificado, já que muitas pessoas não conseguem identificar que estão sofrendo algum tipo de abuso. Tema também debatido na Câmara, os vereadores acreditam que políticas públicas de conscientização e leis mais rigorosas poderiam alterar essa realidade. O silêncio muitas vezes esconde um problema sério. Insistência impertinente, perseguição constante, intimidação e comentários ofensivos se tornaram práticas mais comuns no ambiente de trabalho. Relatórios judiciais apontam que casos de assédio moral e sexual dobraram em 2023 e representam 41% das ações no Ministério do Trabalho. Segundo essa psicóloga organizacional, problemas assim começam pequenos e tomam proporções cada vez maiores. No dia a dia, nós podemos pegar, por exemplo, apelidos. Muitas vezes as pessoas apelidam outras pessoas e as pessoas se sentem diminuídas, se sentem humilhadas, envergonhadas por aquele apelido. Isso é muito recorrente, mas isso acaba sendo um assédio. O assédio é um bullying também. Nós temos uma cultura de proximidade, então os latinos gostam de se abraçar, de se beijar, mas muitas vezes nós não reconhecemos esse limite. Então, cuidado com a sua postura. O que é aceitável? O que você acha que é tranquilo fazer na frente de outras pessoas e que não fosse julgado? Outro dado preocupante da pesquisa: 52% dos trabalhadores já vivenciaram assédio. Desses, a maior parte não denunciam, principalmente devido ao medo de perder o emprego. Lembrando que o assédio, tanto moral quanto o assédio sexual, ele não é só hierarquizado. Muitas vezes as pessoas pensam no assédio como uma postura de um gestor para com um subordinado. Mas o assédio, tanto moral quanto sexual, ele também pode ocorrer entre pares. E isso precisa ficar bem claro para que as pessoas tenham consciência dessas características. Entre os setores com maior número de casos estão comércio e serviços, tecnologia da informação e saúde. O assédio também tem impacto para as empresas. Segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde, a economia global perde cerca de $1 trilhão todos os anos. Isso devido aos dias de trabalho perdidos por colaboradores que tiveram algum desequilíbrio mental por consequência de bullying ou assédio. O combate ao assédio é uma responsabilidade corporativa. A Lei 14.457/22 promove a inserção e proteção de mulheres no trabalho e garante a elas proteção contra casos de assédio.
Esse advogado especialista em direito do trabalho explica que a partir de uma notificação, a empresa também passa a ser parte envolvida. Quando ela não observa isso, ela se torna omissa, tornando a responsabilidade para si. Então, quando até mesmo um companheiro de trabalho ofende, agride de uma certa maneira aquele trabalhador, a empresa se torna responsável por esse assédio moral. Ainda de acordo com o advogado, casos de assédio devem ser informados imediatamente ao Departamento de Recursos Humanos ou de competência semelhante. Mas nos casos em que a vítima tem medo de represálias, como demissão, por exemplo, é preciso tomar outras medidas. O trabalhador ele tem que comunicar o RH da empresa, comunicar o seu superior. Caso não consiga, não tenha um retorno positivo, buscar o sindicato da categoria, fazer uma reclamação por escrito. Caso ainda não tenha um retorno positivo, procurar um advogado especialista em direito do trabalho para acionar a justiça para que possa ser compensado os seus direitos. Uma cartilha do Ministério Público do Trabalho reforça a existência de normas que sustentam a ilegalidade dessas condutas. O tema é acompanhado de perto pela Câmara. A vereadora Dulce Rita já desenvolveu projetos na área e é autora de uma lei que prevê punição para agentes públicos da administração municipal que praticarem assédio moral. Principalmente em órgão público tem muito esse assédio, principalmente por ser um ambiente de trabalho que muitas vezes o papel do funcionário é atrelado à opinião política dele. Então sempre tem muito assédio para essas pessoas que pensam diferente, como se pensar diferente fosse crime. Então eu acho que isso aí dá muito dano. Eu mesmo já sofri assédio sou funcionária pública, já sofri assédio, já fui transferida, já aconteceu muita coisa na minha vida profissional. A participação do poder público no debate é fundamental, principalmente porque as consequências do assédio moral são amplas e, em muitos casos, prejudicam a vida pessoal da vítima. Eu acho que isso causa muito dano para a vida do funcionário, dificilmente ele tem algum acesso, consegue fazer uma carreira mais exitosa, ele tem muito desgaste emocional, o desrespeito é muito grande e isso aí tem que ser evitado de qualquer jeito. No próximo bloco, Câmara concede título de cidadão joseense ao comerciante Edneu Rodrigues do Amaral. Você vai ver detalhes da cerimônia. Ainda tem o resumo da sessão de terça-feira, daqui a pouco. E o Semana Legislativa está de volta. E para abrir esse bloco, a gente acompanha o resumo da sessão realizada na terça-feira. Além da votação de documentos, os vereadores também debateram assuntos de interesse público em plenário. Vários temas de interesse público foram debatidos pelos vereadores durante a 18ª sessão do ano. Entre os principais assuntos estavam fiscalização, educação, inclusão, saúde, esporte e mobilidade. O primeiro orador, o vereador Juvenil Silvério, parabenizou a conquista de São José, que foi vencedora do Prêmio Escola Empreendedora, concedido pelo Sebrae. A premiação valoriza projetos e ações que incentivam o empreendedorismo no ambiente escolar. No tema da fiscalização da cidade, o vereador Lino Bispo comentou sobre os impactos das últimas chuvas. Segundo o parlamentar, ele tem cobrado e acompanhado obras para resolver o problema nos bairros da cidade. Lino Bispo também criticou o veto do presidente Lula, que autorizou a saidinha de presos se o objetivo for para visitar parentes. E o esporte foi tema da fala do vereador Renato Santiago. Em um vídeo, ele apresentou o novo campo sintético do Clube Santa Rita, que vai beneficiar atletas e amantes do futebol. Também parabenizou uma atleta da cidade pela vitória em um campeonato de Muay Thai. Já destacando a importância da inclusão, Renato pediu mais apoio do poder público para autistas no município. Também na defesa dos direitos dos autistas e de pessoas com deficiência, a vereadora Dulce Rita cobrou acesso adaptado e defendeu a necessidade de zerar a lista de espera. Dulce também informou sobre uma reunião realizada com pais de autistas, na qual pais e responsáveis solicitaram acesso a tratamento, remédios e políticas públicas. Já o vereador
vereador Roberto Chagas criticou a gestão da saúde na cidade e apontou problemas enfrentados pela população. Segundo o parlamentar, a população tem reclamado na demora de atendimento, além de questões de infraestrutura. Um exemplo citado foi a UPA do Alto da Ponte, que, de acordo com Roberto Chagas, estaria com cadeiras quebradas e falta de porta em um dos banheiros. Ainda no tema da saúde, o vereador Dr. José Cláudio fez queixas sobre o processo de acesso e entrega de remédios de alto custo no município. Segundo o parlamentar, um morador que necessita do medicamento estaria tendo dificuldade de conseguir a medicação. Dr. José Cláudio ainda alertou sobre um inquérito da Justiça que apura fornecimento de remédio falsificado na cidade. Outro orador a usar o período do pinga-fogo, o vereador Fernando Petit, destacou requerimentos apresentados por ele, que solicitam informações da Prefeitura sobre vários serviços na cidade. Entre os assuntos está a cobrança de um mutirão para exames de colonoscopia no município. Petit também fez um apelo para ampliar os atendimentos voltados para pessoas com autismo. O vereador Marcão da Academia também defendeu a necessidade do acolhimento de pessoas com um transtorno do espectro autista e reiterou que uma reunião recente sobre o tema realizada na Câmara não foi promovida pela Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo. Marcão também falou sobre esporte e destacou conquista de atletas na área e eventos esportivos pautados em causas sociais. Em um vídeo exibido na tribuna, Amélia Naomi prestou contas das ações do mandato, que foi tema de um evento realizado na Câmara. Amélia destacou a presença de autoridades e da população que acompanhou as ações de fiscalização realizadas em São José. Amélia também citou problemas no transporte público da cidade. Já a vereadora Juliana Fraga defendeu a necessidade da inclusão plena das pessoas com deficiência em São José dos Campos. Segundo a parlamentar, familiares têm pedido centros de reabilitação, transporte adaptado, além de acesso à saúde, educação e esporte. Juliana pediu que o município garanta os direitos previstos em lei dessa parcela da população. Ainda durante a sessão, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Desses pedidos estavam solicitações à Prefeitura para a realização de serviços de manutenção pública na cidade, como podas de árvores, troca de lâmpadas, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Entre os requerimentos aprovados, também estavam cobranças para garantia no atendimento da saúde a moradores. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Falando agora de homenagens, a Câmara concedeu o título de cidadão joseense ao comerciante Edineu Rodrigues do Amaral. A homenagem foi proposta pelo vereador Roberto do Eleven e serve de reconhecimento aos serviços prestados por Edineu para a economia e também geração de emprego e renda em São José. Em cerimônia realizada no plenário da Câmara, foi concedido o título de cidadão joseense ao empresário Edineu Rodrigues do Amaral. A honraria é destinada a pessoas que não são nascidas na cidade, mas desempenham um papel de destaque em São José. A homenagem foi iniciativa do vereador Roberto do Eleven, que ressaltou a importância feita pelo trabalho de Edineu na cidade. O empresário acolheu essa cidade com carinho, fez o seu comércio, formou sua família e ele ajuda o crescimento da cidade. Além de um coração enorme, ele tem sim um bom coração e um empreendedor nato. Então a gente tem que valorizar essas pessoas que vêm para a cidade de São José dos Campos e se crescem aqui. Nascido em São Jorge do Havaí, no norte do Paraná, Edineu se mudou com a família para São José dos Campos aos 16 anos. Casado, pai de 5 filhos, avô de 13 netos e bisavô de um bisneto. Edineu já teve vários empreendimentos na cidade e hoje é proprietário de um restaurante bastante conhecido na zona leste de São José. Amigo de Edineu há mais de 30 anos, Antônio Teixeira, o mineiro, não poupou elogios ao homenageado. É um merecedor, ele faz tudo com carinho, com amor, ele pensa nas pessoas que estão do lado, porque isso é muito importante no dia de hoje. Além do restaurante, Edineu também é conhecido pelo trabalho com as crianças carentes, principalmente na época do Natal, quando o empresário dá presentes para os jovens da cidade. Muito emocionada, a filha do homenageado falou do orgulho de ter Edineu como pai e também ressaltou os ensinamentos passados por ele. Eu me emociono muito de falar do meu pai, porque ele é meu herói, né? Fiquei muito feliz por ele estar recebendo esse título, porque é mais de 40 anos já morando aqui na cidade.
Ele tem o coração dele é lá do Paraná, mas a metade agora é joseense. Após receber o título de cidadão joseense, o empresário Edneu Rodrigues do Amaral lembrou do trabalho realizado todo final de ano, não só com as crianças de São José dos Campos, mas também com jovens da sua cidade natal, no Paraná. A gente nasceu numa cidade pequena, não tive essa oportunidade de ganhar presente. O único que dava presente para nós no Natal era uma tia, e ela exclusivamente dava bola para nós. E um sentimento enorme de receber uma bola. Então a gente criou esse pensamento, vamos também deixar muitas crianças felizes. E graças a Deus, Deus nos deu um pouco de condições, e juntando mais os amigos, a gente comprava em torno de 1.000 bolas, doava aqui em São José e levava para São Jorge do Ivaí, no Paraná. Fazia a alegria de muitas crianças, viu? Agora, oficialmente cidadão joseense, Edneu falou da alegria de ser lembrado e homenageado pela Câmara Municipal. Agora eu tenho 2 cidadanias, né? Paranaense nato e joseense de título. Graças a Deus, eu fico muito agradecido. Com a animação de continuar muito tempo aqui, cozinhando e fazendo, alimentando o povo daqui de São José com grande satisfação. E vamos continuar a falar de preços? Pois é, alguns itens da lista de alguns brasileiros, como doce, por exemplo, podem ficar mais caros nos próximos anos. É que a reforma tributária criou o chamado Imposto do Pecado, que aumenta a taxação para derivados de açúcar, bebidas alcoólicas e cigarro. A ideia é diminuir o consumo de produtos considerados nocivos à saúde. A Mari é confeiteira autônoma há 6 anos e desde então vai às compras toda semana para repor os produtos que usa na produção dos doces. Aqui é uma confeitaria, um ateliê de confeitaria, né? A gente faz aqui, o nosso foco são mais em bolos decorados para festas e doces também, né? A gente trabalha aí com a linha de doces, docinhos tradicionais e bem casados, e o nosso carro-chefe são os bolos decorados. Ao longo dos anos, ela lidou diversas vezes com aumento nos preços dos insumos, a alta que refletiam nos valores de venda dos bolos e doces. O problema é que nem sempre os clientes entendem a situação. A cada ano que passa, a gente percebe aumentos, né? É uma coisa que a gente, infelizmente, precisa se acostumar a trabalhar e, infelizmente, aceitar. A parte ruim disso é que todo ano tem algum tipo de aumento, e quem acaba sofrendo com isso, lógico, somos nós e nossos clientes, porque a gente precisa repassar, né, de alguma forma esse valor para eles. Só que uma mudança na taxação de alguns produtos pode impactar ainda mais o trabalho da Mari. Com a aprovação da reforma tributária, alguns insumos e mercadorias terão acréscimo no valor do imposto cobrado. É o chamado imposto seletivo, ou imposto do pecado. A ação já existe fora do Brasil e é uma forma de desestimular o consumo de bens e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Com isso, bebidas alcoólicas, cigarros e alimentos açucarados como chocolate devem sofrer aumento nos preços. A gente tem ali agora acontecendo uma previsão de que a gente precisa aumentar o preço final para o consumidor de produtos açucarados, de refrigerantes e de uma série de produtos que a gente vê como moralmente inaceitáveis, como, por exemplo, até mesmo apostas esportivas, ou como prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Isso, sem dúvida, vai encarecer o produto de um modo geral. A dúvida é a consequência que isso vai gerar. Você tem um aumento tributário muito grande, esse consumidor para de comprar aquele produto que é mais regulado, que está funcionando dentro da cadeia produtiva tradicional e regulada pelo governo, e ele começa a importar produtos ilegais. Com a taxação, a criatividade da Mari vai ter de deixar de ficar apenas nos bolos e nos doces, e vai começar a ser usada também para imaginar as possíveis formas de driblar o aumento dos preços. E agora é hora da gente talvez pensar mais usar a nossa imaginação, né, e ter mais criatividade talvez para pensar em alguns outros produtos, talvez diminuir a quantidade de produto, né, fazer um produto com peso menor ou com um tamanho menor, talvez. Além das bebidas, cigarros e chocolate, o imposto seletivo também vai aumentar a carga tributária para atividades como a extração de minério de ferro e a indústria do petróleo. Segundo o governo, a justificativa é controlar os possíveis impactos nocivos desses produtos à sociedade. Acredito que, além
do imposto seletivo, que é o que hoje a gente está trabalhando, que essa legislação complementar que o Congresso vai fazer, precisa trazer ali alguns instrumentos mais educativos também, porque eu acredito que é ali que a gente, de fato, tem poder de alterar comportamento. No resto, a gente encarece o preço e as camadas mais pobres acabam correndo o risco de substituir por um produto que vai fazer mais mal ainda. E aí o efeito acaba sendo o reverso. De acordo com o advogado, os consumidores devem começar a sentir a diferença nas prateleiras a partir de 2027. Tem uma fase de transição. O início da cobrança do imposto seletivo deve começar em 2027. Então a gente tem aí mais ou menos 2 anos de fase de transição, que é quando o nosso Congresso precisa regular o como fazer. Porque a Constituição, com a reforma tributária, ela traz o caminho que a gente deve seguir. Agora, o Congresso, mediante lei complementar, precisa estabelecer o como, quais são as alíquotas, o que será cobrado exatamente. Enquanto a medida não começa a valer, empresas e representantes dos setores afetados têm se mobilizado na busca para amenizar os impactos do tributo. A expectativa é de alterar o formato de cobrança antes que a regulamentação seja aprovada pelo governo. Como a mudança afeta toda a cadeia nacional de consumo, a Câmara de São José acredita que é preciso abrir um canal de diálogo com a população para encontrar maneiras de não impactar as atividades. E a gente segue agora para mais um intervalo e quando voltarmos vamos te mostrar detalhes do projeto de lei que quer implantar jardins verticais nos viadutos de São José. Ainda tem uma matéria sobre o Dia Nacional do Livro Infantil, vamos valorizar o papel da leitura e contar histórias de quem tem amor pelos livros e faz deles uma profissão. A gente volta já. E voltamos com Semana Legislativa. Um projeto de lei aprovado do vereador Milton Vieira Filho prevê firmar parcerias entre a Prefeitura e entidades especializadas para a implantação dos jardins verticais nos viadutos aqui de São José. Mais do que beleza, o jardim vertical tem impactos positivos no meio ambiente. Eles reduzem as ilhas de calor e até mesmo contribuem para diminuir a poluição visual e sonora. Aspectos visuais podem transformar completamente a paisagem de uma cidade. Um exemplo é o paisagismo, com combinações de plantas e jardins verticais. Os jardins verticais sempre estiveram ligados à construção, a certificações em toda a história. E ele ganhou mais notoriedade na década de 90, com um botânico francês, Patrick Blanc. Ele começou a estudar a forma de criar essa vegetação numa parede vertical. E o intuito dele sempre foi trazer a conexão do homem com a natureza. Além de visual, o impacto também é ambiental e econômico. Plantas melhoram a qualidade do ar, resgatam a biodiversidade, colaboram com a qualidade de vida, entre outros benefícios. Ele amplia muito a diversidade dos insetos, pequenos animais ao redor do jardim. Ele consegue combater um pouco também a absorção de som. Então ele melhora todo o entorno ali, até mesmo para as edificações que estão próximas. Ele consegue reduzir um pouco o calor, principalmente se for aplicado, por exemplo, em fachadas, para o calor não entrar na edificação. Ele também filtra a poluição, ele ajuda um pouco nessa questão da qualidade do ar. E ele também consegue melhorar a umidade local. E isso é muito importante para o contexto todo da cidade, né? Em São José, o paisagismo é tema até mesmo de leis. Exemplo disso é o projeto de autoria do vereador Milton Vieira, aprovado pela Câmara, que prevê firmar parcerias para implantar jardins verticais nos viadutos da cidade. A gente sempre procura estar construindo isso junto com a iniciativa privada, porque sabe também que a prefeitura, o poder público, ele tem as suas limitações. Nós temos uma cidade bastante arborizada e o nosso foco é levar esse jardim vertical para vias, para locais onde a gente tem essas áreas de calor. E aí depois, esteticamente, pensar num segundo passo para essas áreas, com os viadutos mais antigos, e tá ali deixando aí uma cidade também mais bonita. O objetivo da propositura é criar espaços de convívio por meio da integração da natureza com a arquitetura da cidade. Segundo o autor, a implantação do paisagismo deve ajudar a filtrar gases poluentes, contribuir com a redução das ilhas de calor e da poluição sonora, além de melhorar o conforto dos moradores.
teremos com certeza aí grandes benefícios, né, na nossa cidade com a implantação desse projeto, até mesmo porque nós temos aí num quadro arbóreo na cidade em torno de 80 mil árvores, que é bastante, né, para uma cidade e tal, igual São José, bastante arborizada, porém ainda nós temos ainda algumas regiões que tem ali uma onda de calor um pouco maior, tal. Então a ideia é com que esse seja o primeiro foco de levar ao meio ambiente, né, esses locais de área quente, né, que possa ter uma qualidade melhor do ar ali, né? As árvores são o ar-condicionado, diríamos assim, né, das cidades. A cidade já conta com alguns projetos de paisagismo. Um dos mais conhecidos é o entorno do Arco da Inovação, onde foram utilizadas mais de 170 mil mudas de plantas de diversas espécies. Para a arquiteta Carolina Magno, a iniciativa é benéfica para um centro urbano como São José. Nossa cidade tem um território muito maior rural do que urbano, mas a população está toda no urbano e essa conexão se perde, né? Isso realmente é uma coisa que traz essa natureza para o dia a dia da pessoa e esse conforto visual, psicológico, todo para o urbano. E sabia que São José dos Campos está entre as cidades do estado com maior número de adesões de criadores de abelhas nativas sem ferrão? Tirando a capital, estamos no 3º lugar entre os municípios paulistas. Esse tipo de cultura contribui para o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável e também para a economia dos produtores rurais da região. Um trabalho que é valorizado pela Câmara, até mesmo com um projeto de lei na área. Essa é a uruçu amarela, também conhecida como bugia, uma espécie sob ameaça de extinção. Nesse melipolinário, um espaço voltado para a criação de abelhas sem ferrão, são 8 espécies diferentes. Todas cuidadas pelo Reginaldo. Aqui hoje eu tenho manda-saia, tenho boca de sapo, tenho várias mirins, né, espécies de mirins, né, das plebeias. Tenho também manduri, tenho a bugia, a monduri, né, entre outras que a gente tem, que é mais comum em área urbana, a jataí, a iraí, né, e algumas outras aí que a gente acaba trazendo de resgate para cá, que é de supressão das árvores aí quando ocorre. Aqui são cerca de 70 colmeias atualmente, número que cresce todas as semanas. Esse é um dos 59 criadores de abelha cadastrados juntos ao estado de São Paulo. Esse aqui é uma espécie de documento da colmeia, sinal de que o trabalho está devidamente registrado. Então, a vantagem é que você tem aí uma atividade regular, né? Provavelmente aí, como a comercialização só pode ser entre meliponários cadastrados, a tendência é que você comece a receber aí um maior número de pedidos aí de produto e até mesmo de comercialização de enxame, né? Por você estar regularizado, né? Hoje, São José é a 4ª cidade com o maior número de criadores em São Paulo. Em todo o estado, são quase 2.500. Esse perito ambiental explica que essa organização é fundamental para um cultivo seguro e consciente. Elas são valentes polinizadoras e muitas das flores que elas fazem a polinização, elas são flores nativas. E quando elas trabalham com essa polinização, a gente fortalece, aumenta a nossa flora local, a nossa flora nativa, e com isso também gera ganhos ambientais com a flora, com a fauna também. Se eu tenho um aumento da flora, eu tenho as APPs com um reflorestamento nativo muito maior, com isso eu tenho mais produção de água. Então é toda uma cadeia sistêmica ambiental que ocorre a partir do trabalho dessas abelhas sem ferrão. Para os interessados em iniciar a criação, o cadastro deve ser feito já no início das atividades. A autorização para o funcionamento tem validade de 120 meses para os casos em que envolvem a criação de espécies nativas para o estado. Já para os que não são de ocorrência natural, ou seja, outras regiões do país, a validade é de 36 meses. No Brasil, são cerca de 300 espécies nativas de abelhas sem ferrão. Elas contribuem para as florestas, para as lavouras, para a produção de mel. E é claro que a conscientização a respeito da importância desse trabalho é indispensável. Na Fundaz, o cuidado com as abelhas é ensinado desde cedo aos alunos. Aqui, eles aprendem que as espécies sem ferrão são inofensivas e, por isso, podem conviver tranquilamente em meio às pessoas.
E o contato tão próximo despertou o interesse do Pedro. É um negócio muito interessante, porque parece como se fosse uma casa. Tem suas próprias alas, seus próprios quartos, sua área de trabalho, sua lixeira. Então é um lugar como se fosse na nossa casa, só que a casa delas. Então é muito interessante olhar para dentro de uma colmeia. E toda a admiração deixou o Pedro mais consciente. Depois de tantas aulas por aqui, ele entende que o cuidado com as abelhas é sinônimo de cuidado com a biodiversidade. Sem ela, nós não teríamos comida, nós não teríamos frutos como maçã, banana, laranja, etc., frutos que nós comemos quase todos os dias. Então, eu acredito que a preservação delas seja uma coisa muito boa. E além disso, pessoas conseguem ter renda, trabalho por causa do mel delas. Na Câmara, a importância das abelhas para a dinâmica ambiental é tema até mesmo de projetos. Uma proposta em tramitação da vereadora Amélia Naomi quer garantir a proteção de abelhas silvestres nativas que estejam em risco ou instaladas em locais impróprios, como redes elétricas e edificações com risco de desabamento. Para a parlamentar, o cuidado é essencial para a biodiversidade. Hoje a ONU aponta como fundamental, para ter comida na mesa, salvar as abelhas para que a gente tenha a polinização, dos grãos, e os grãos eles se dão muito nesse papel que as abelhas cumprem. Então esse projeto, se ele for aprovado, e espero que ele seja, ele tem esse papel de alertar, como faz hoje, não só pela ONU, mas a crise climática que nós estamos vivendo, ela é bastante grave e é por conta disso que o projeto precisa ser votado. Para os vereadores, a educação ambiental também é vital para mostrar que as espécies sem ferrão são inofensivas. E a gente aproveita o gancho da produção de mel a partir da cultura de abelhas nativas para falar sobre o termo economia sustentável. Já ouviu falar? Esse conceito tem ganhado força nos últimos anos e até mesmo uma meta do governo federal. Considerada a economia verde, a ideia de unir inovação e empreendedorismo de maneira sustentável é mostrar que é possível manter um equilíbrio entre consumo, desenvolvimento e respeito ao meio ambiente. De tijolo em tijolo, o Felipe tem construído uma empresa com foco na sustentabilidade. No ano passado, o arquiteto abriu uma fábrica de tijolo ecológico, que utiliza na composição materiais que provocam menos impacto ao meio ambiente. O tijolo, ele é uma composição de 7 partes de terra para uma de cimento, em que a gente faz uma mistura ali e o cimento ele reage junto com a areia e na prensa a própria cura do cimento já faz o tijolo endurecer e ter a resistência que ele precisa, Não passa pelo processo de queima como são os tijolos convencionais. A construção com esse tipo de matéria-prima também tende a ser 30% mais barata, além de permitir a redução de entulho. Você não precisa rebocar o tijolo, você pode só passar um impermeabilizante, você não precisa fazer aquela quebradeira que gera entulho, de passar conduíte, passar a parte de hidráulica, você passa tudo por dentro dos furos dele mesmo. A parte de estrutura também, você não precisa usar a madeira para fazer a caixaria de pilar e de viga, você faz no próprio tijolo, dentro do furo, você passa um vergalhão e enche de concreto, então ele já fica pilaretes distribuídos pela construção, então tudo isso acaba reduzindo a utilização dos materiais. A empresa do Felipe faz parte da cadeia produtiva da economia sustentável, que busca soluções que aliam desenvolvimento e práticas que respeitam os recursos naturais e humanos. Na parte social, como que nós temos uma questão de diversidade, inclusão dentro da empresa, o apoio à proteção à saúde mental, o apoio à comunidade no entorno da empresa. Na parte ambiental, como que a empresa está utilizando os recursos, Como que ela está utilizando a energia, como ela está utilizando a água, como ela está fazendo o descarte dos resíduos, a economia circular dentro desse processo. E nós temos ainda a questão do crédito de carbono. E na parte de governança, a empresa olha diversos aspectos que diz respeito a como ela está gerindo o negócio, como é a transparência da empresa. Mara é consultora de estilo e há 10 anos entendeu o quanto o processo produtivo da indústria têxtil favorece o desgaste ambiental. A cadeia produtiva da indústria da moda ela é muito longa.
Então, você tem assim, uma exaustão dos recursos naturais na cadeia produtiva da moda e uma contaminação, uma poluição muito grande. Sem contar que nós, consumidores, consumimos uma peça, às vezes por impulso, compramos mais de uma peça, e depois o que a gente faz? A gente descarta essa peça. Então, essa peça que é chamada roupa pós-consumo, ela também vai contaminar o meio ambiente, onde a gente tem aquelas montanhas, né, de roupas pelos continentes aí afora. Compreender o custo para a confecção das peças motivou a consultora a criar iniciativas como feiras de trocas e dar uma função diferente para tecidos que já foram roupa. Você tem que estar imbuído desse processo, né, de entender que você usou uma peça e quando você não quer usar mais, outra pessoa pode usar, né? E aí ela vira uma peça nova no armário dessa pessoa. O especialista em sustentabilidade destaca que a tendência é que as práticas sustentáveis se imponham ainda mais e passem a ditar as regras do mercado. Você tem diversos estudos que mostram, né, que empresas sustentáveis atraem mais investimentos, crescem mais a longo prazo, conseguem gerir melhor os seus riscos, né, então estão menos sujeitas às alterações de mercado. Então é só ver, né, as empresas mais sustentáveis são as que ficaram agora, né, depois da pandemia, são as que conseguem suportar melhor as crises. Então há diversos benefícios para as empresas que já nascem com esse pensamento da sustentabilidade. Em São José dos Campos, o poder público também segue essa tendência e tem investido em iniciativas que provocam menos impactos ambientais. No transporte coletivo, a linha verde utiliza veículos 100% elétricos e parte da iluminação pública da cidade foi trocada por lâmpadas de LED. A Câmara Municipal também aprovou lei que autoriza o Poder Executivo a estabelecer métodos sustentáveis nas obras e serviços de construção civil executados pelo município. Para Fabiano, fomentar a economia sustentável depende de esforços de todas as partes, inclusive do consumidor. Sem os consumidores, tudo é mais lento, né? Com os consumidores, isso acelera o poder público, porque ele representa os consumidores, e, consequentemente, isso acelera as empresas. Então, cria-se um ambiente favorável para as práticas sustentáveis, né? E como você lida com a tecnologia, hein? Para os mais jovens que nascem conectados, tudo parece fácil, mas para gerações mais velhas, isso ainda é um desafio. Mas um desafio que aos poucos vem se tornando menos complicado. Tem muito idoso que já mergulhou no ambiente digital e isso tem mudado alguns panoramas. A palavra-chave é inclusão digital para a terceira idade e esse é um tema debatido aqui na Câmara. Aos 69 anos, Marta não se cansa de buscar conhecimento. Para isso, a artista plástica tem utilizado tecnologias que até pouco tempo atrás não faziam parte da rotina dela. Sim, eu utilizo bastante a questão de pesquisa para cenário, figurino, para música, para dança, toda essa área que eu também, fora a parte de desenho e pintura, eu trabalho junto a academias de dança, né? Então, estou sempre. E, por curiosidade também, assuntos diversos, viagem, documentário, tudo eu utilizo mais de computador, dessa tecnologia, do que a própria TV. Marta confessa que no início tinha bastante dificuldade, mas fez cursos e adquiriu mais segurança. Ela considera que foi um passo importante que nem todas as pessoas da mesma faixa etária conseguiram dar. Então, eles sentem essa dependência, né? E o medo, talvez, medo de golpe, medo, eu não sei explicar, mas eles relutam para... E alguns têm acesso, têm todo o material, mas têm a dificuldade. Dados do IBGE mostram que o total de pessoas com 60 anos ou mais no Brasil já representa 15,6% da população do país. E a inclusão digital é uma das preocupações. Levantamento realizado pelo Pew Research Center, laboratório de pesquisas em Washington, apontou que mais de 80% dos idosos brasileiros não estão conectados à internet. Para a Câmara Municipal, é preciso pensar medidas que promovam a inserção desse público nas redes digitais. Esse acesso
essa facilidade que o mundo digital nos oferece, esse ganho de tempo, tem que chegar no idoso. E isso também pode gerar outras oportunidades, até oportunidade de trabalho, porque hoje o mercado de trabalho é muito fechado para pessoas acima de 55 anos aí, por causa dessa dificuldade do acesso digital ou da tecnologia. Então, nós levarmos isso para essa parcela da população é muito importante, para facilitar a vida dele em geral e até o acesso ao trabalho, porque a pessoa pode ainda querer trabalhar. IEDA utiliza a tecnologia de diversas maneiras. Faz transações bancárias pelo aplicativo, está conectada às ferramentas de comunicação e faz contato com empresas e órgãos oficiais através do celular. Ela reconhece que falta incentivo para que o idoso se sinta mais encorajado a usar a tecnologia. Às vezes a pessoa é cerceada, a família também amedronta. Não faz isso, não faz aquilo, porque tentativa de golpe tem toda hora. São pessoas, já aconteceu, passando por minha filha, com aquela história fajuta de que o telefone quebrou, sequestro também já teve, né? Então tem conta de banco, onde eu não, débito em conta, onde eu não compra, em banco que eu não tenho conta. Se você desconhece, se você não reconhece essa compra, clica aqui. Então isso tem. Então se a pessoa não tem noção nenhuma, ela não bota a mão, né? E nem sempre tem alguém para dar um suporte, né? Então acho que precisa aumentar o aporte de informação para o idoso. Esse advogado ressalta que muitos se afastam da tecnologia por medo dos golpes. É comum a ação de criminosos contra essa parcela da população exatamente pela falta de familiaridade com as ferramentas, o que exige medidas para ensinar a usar redes digitais de forma segura. Cada vez que a gente tem uma tecnologia nova, nós precisamos nos aprimorar e aprender sobre o uso dela. Isso tudo tem que ser uma política de educação para ensinar como utilizar e como utilizar com segurança. Nós vemos o crescimento de golpes no público idoso muito grande isso. Então é dever de toda a sociedade criar políticas de educação de como usar e como usar com segurança. Ele destaca ainda que as instituições precisam assegurar que dados sensíveis não sejam vazados e que as ferramentas reforcem o sistema de segurança digital. A Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor, ela obriga qualquer pessoa que use e colha dados, sejam sensíveis ou não, para que elas protejam esses dados. Então começa a partir daí. Caso haja vazamento desses dados, a empresa, a instituição financeira é responsável não só pelo vazamento dessas informações, mas também uma responsabilidade objetiva no quesito de não ter criado meios de segurança para a utilização dessa ferramenta. E quantas histórias cabem num livro? Incontáveis, basta a nossa imaginação. E o mundo da leitura é fundamental para o desenvolvimento infantil, fora um incentivo para a criatividade e o aprendizado. É tão importante que ganhou até uma data, o Dia Nacional do Livro Infantil. Claro que a gente não podia deixar esse dia passar em branco e vamos te apresentar histórias de quem tem nos livros uma vocação e um amor genuíno de criança. É só abrir a maleta dessa turma de contação de histórias para um universo de possibilidades aparecer. E depois do rufar dos tambores e do Era Uma Vez, é deixar a imaginação fluir. O primeiro contato da criança com a leitura vai ser através da narrativa de um adulto, seja os pais, seja o professor, seja um contador de história. E eu acredito que de 0 a 100 anos você possa fazer isso. E um instrumento de trabalho dos contadores de histórias são os livros. Matéria-prima para despertar a criatividade e contribuir para o desenvolvimento infantil. O Plínio, além de contador de histórias, também é um gestor de ensino fundamental e utiliza esse universo lúdico para estimular a aprendizagem. O processo de leitura é essencial, porque a gente passa por processos desde o início da alfabetização.
Primeiro o processo da escuta, que é a consciência fonológica, depois nós vamos para o processo da escrita e da leitura, e o livro ele é um instrumento para isso. Então, dentro da rotina escolar, o livro tem que ser inserido todos os dias. E o tema do incentivo à leitura, por ser tão importante, ganhou até um dia dedicado a ele. A data 18 de abril, considerado o Dia Nacional do Livro Infantil, é uma forma de homenagear o nascimento de Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil. Monteiro foi o primeiro autor brasileiro a trazer para as crianças a realidade do nosso cotidiano, através de histórias, como o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Os livros de Monteiro Lobato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, é a nossa cultura. Fala sobre as nossas comidas, sobre o nosso povo, a nossa gente, o nosso folclore, e por isso fez tanto sucesso e faz até hoje, porque a gente olha aquilo e vê o nosso povo, a nossa identidade nos livros de Lobato. O quarto da Cecília, de apenas 8 anos, guarda, além da obra de Monteiro Lobato, muitos outros livros. O interesse pela leitura começou pelo incentivo da mãe Patrícia, que é professora de português, mas agora já se tornou uma paixão para a pequena. Eu acho muito bom que também vai na nossa imaginação e também é bom para o nosso futuro. É tão espontâneo, não é nada forçado, né? Então, desde que eu descobri que estava grávida, a gente já começou as conversas, já começamos as leituras e depois foi só dar asas à imaginação. E é a partir do apoio dos pais que muitas crianças podem despertar o interesse pela leitura. Por isso, essa psicopedagoga destaca o papel dos pais e responsáveis em separar um tempo para ler histórias ao lado dos filhos. Além do desenvolvimento cognitivo, isso fortalece o vínculo familiar. A criança vai desenvolver a consciência de mundo, porque ela vai experimentar muitas emoções na hora que ela está ali lendo um enredo, uma história. Ela vai entrar naquele mundo e aí a fantasia vem e com ela a criatividade. E além disso, ela aprende outros modos de viver, de pensar, de agir, de reagir a situações. Uma pessoa letrada, ela se torna diferente, exatamente porque ela ganha essa consciência de mundo, ela tem uma outra visão de mundo. Então, a pessoa letrada, ela é uma pessoa diferente cognitivamente, em que ela vai saber usar na sua vida, seja escolar ou pessoal, todo aquele conhecimento que ela adquiriu com a literatura. E para criar na cidade esta cultura de futuras gerações leitoras, a Câmara aprovou uma lei do vereador Walter Hayashi, que criou em São José o Festival Literário Joseense, o FLIGE. Para o parlamentar, é uma forma de incentivar uma sociedade mais consciente. O livro, e a criança que lê livro, ela ama ler. Ela viaja dentro de uma história, por exemplo. Então, isso aí, para a cidade, é muito interessante. Por quê? Porque aí o vocabulário das pessoas fica melhores, mais vasto, né? O vocabulário. A construção de frases fica mais facilitada, né? Para quem está acostumado a ler, né? Jornal, revistas e principalmente livro, né? O livro não tem erro de concordância, não tem erro gramatical, né? Então, o livro realmente é uma ferramenta poderosíssima, não só para quem estuda, mas de um modo geral para a população. E a Cecília é a prova de que os livros são pura fonte de diversão, aprendizado e criatividade. Por isso ela sempre abre um livro, cria um mundo de fantasia e até incentiva os coleguinhas na escola a seguirem o mesmo caminho. Eu incentivo, eu acho uma forma de muito legal da gente ver através dos livros, eu acho muito bom. E que a gente possa incentivar sempre o gosto pela leitura e pelos livros. E claro, como tudo começa na infância, pais responsáveis, incentivem seus filhos, hein? E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Se você quiser rever o nosso programa, é só acessar a nossa página no YouTube, o @TV Câmara SJC. Lembrando que também estamos no Instagram e no Facebook, é o mesmo endereço, o @TV Câmara SJC. Um bom fim de semana para você, até mais!